Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa tarde a todos, né? Estamos chegando à noite, né? E vamos agora agradecer por mais um dia na presença deles, que Ele nos permitiu estar na presença dele, né? Um dia glorioso com Cristo, né? O Deus de amor e bondade, né? Então vamos clamar. Antes deixa seu like, se inscreva no sininho, se inscreva no meu canal, toca no sininho e deixa seu comentário. O que você achou do vídeo, o que você quer mais do vídeo, que a gente coloca de acordo com que, né? De repente você teve do Espírito Santo uma revelação que tem que ser assim. Então, assim a gente procura analisar e ver, fazer um vídeo, né? De repente você sabe de uma coisa que eu não sei, ou eu sei mais uma coisa que você não sabe. A gente, né, na vida tem que ser humilde para reconhecer, né, que também não sabemos tudo, né? Ninguém é perfeito. Na Terra não há ninguém que saiba o máximo. O único que sabe é Cristo. Ele conhece. E o diabo conhece a palavra. Você pensa que não? Ele sabe tudo da palavra. Para quem vivia no trono, lá perto do Deus vivo, né? Do eterno, do Criador, né? Tinha tudo. Burro foi ele achar que poderia tomar. Quem é? Como é que pode? Será que não basta? Se eu tenho privilégio, olha, a Bíblia fala que em Ezequiel 28, que ele andava, né? O inimigo, ele andava no altar de Deus, estava perto de Deus, era um maestro, era o homem que, ele era até mais do que Miguel, porque ele tinha um poder, né? E ele foi e despedaçou a carreira dele, achando que poderia ser mais alto do que Deus. Ninguém pode, não tem como. As pessoas, o inimigo, ele caiu no laço dele mesmo, né? Ele mesmo armou um laço para ele mesmo, porque não tem como a pessoa achar que vai ser mais do que Deus, que vai sentar no trono nas alturas e serem mais do que outros. É muito burro, né? E perdeu o privilégio. E também, né, não servia para nada mesmo. Ele já sabe que os dias dele já está contado, né? O inimigo sabe que os dias dele já está contado. A própria Bíblia fala em Apocalipse que o inimigo, ele sabe que os dias estão contados, né? Então ele já tem, Deus, ele já sabe que o Senhor vai vir e vai destruir ele, né? Vai acabar de uma vez por todas com ele, e vai lançar ele e os falsos profetas e todo aquele que serve ao diabo, vai lançar no lago de fogo com enxofre, né? Então vamos orar, né? Não se esqueça, toca no sininho, se inscreva no meu canal e nos abençoe com a sua presença, que é uma honra ter a sua presença conosco, comigo, né? Uma honra, né? E Deus vai te abençoar, e eu tenho certeza que Deus vai abrir uma porta que você que está com problema de situação financeira, a luta é grande, desemprego, ele abre porta onde ele não tem porta. A Bíblia diz que ele traz à existência aquilo que não existe. Ele é o que abre porta, o que fecha a porta, ele que faz descer a sepultura e subir da sepultura. Ele é o Senhor dos senhores, né? Vamos orar. Querido Deus, Pai eterno, em nome de Jesus, eu entrego a Tua palavra em Tuas mãos. Fala conosco agora, poderosamente através da Tua palavra, e revela a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Vamos ler Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías capítulo 41, versículo 10.
né? Leia com atenção, né? Versículo 10, Isaías 41, eu vou ler, né? Olha, eu vou ler do 10, ó, do 10 até o 17, né? Que diz assim, quem achou diz amém, que Deus abençoe. Vamos ler. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti. Tornar-se-ão a nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, mas não o acharás. E os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo. Diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eis que te preparei trilhos novos, que têm dentes agudos, os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como a palha, tu os ventos, tu os padejarás, e os ventos o levará, e o tufão os espalhará, mas tu te alegrarás no Senhor, que te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam água, e não há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Senhor Deus de Israel, os não desampararei. Aí diz o versículo 18, e abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales, e tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em manancial. Né? Só até aqui, até o 18. Aí diz aqui, né? Ele fala, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço e te ajudo com a destra da minha justiça. Ele é o Senhor. Ele disse para, né, para Isaías, né? Não temas, porque eu sou contigo, não te assombre, porque eu sou teu Deus. A Bíblia diz aqui, diz aqui, você tem que ser forte, você não tem que temer um homem. Deus está contigo, no meio da peleja Deus abre porta, no meio das guerras Deus abre porta. A Bíblia fala em Naum que Deus, ele tem o seu caminho na tormenta, e na tempestade, e a nuvem são o pó dos seus pés. Olha aqui, Naum, abre a sua Bíblia em Naum. Naum. Naum, que diz assim, abre a sua Bíblia em Naum, né? Aqui, versículo 1, peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucocito. O Senhor é um Deus zeloso, que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor.
O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, esgota todos os rios e desfalece Baçã. E Carmelo e a flor do Líbano se murche. Vou só até aqui, capítulo 1 até o 5. O seu caminho é na tormenta, e a nuvem são o pó dos seus pés. O caminho de Deus, Deus trabalha na tormenta. Você pode ver que quando você pede fé, Ele te bota problema. Por quê? Para você ter fé. Né? Ele bota situações difíceis para você ter fé. Então, aumenta-nos a fé, aí ele vem problema. Se tu pedir mansidão, ele bota problema. Então, nós temos que ver que Deus trabalha na tormenta. Ele muda o vaso na tormenta. Ele não muda o vaso na bonança. Porque se ele mudar você na bonança, não vai acontecer nada, não vai mudar. Porque é no caminho da dificuldade que ele trabalha na sua vida e na minha vida. O vaso de oleiro, Jeremias capítulo 18, diz que o Senhor, 18, desce à casa do oleiro, porque lá eu te mostrarei. Deus quis que Jeremias descesse à casa do oleiro para que mostrasse a ele como ele faz, do jeito que o oleiro faz com o vaso. Olha como o trabalhar do vaso, é assim que Deus faz conosco. Deus quebra o vaso, moe o vaso, bota o vaso na tormenta, para que aí o Senhor venha trabalhar no vaso, e fazer um vaso de honra, não um vaso de desonra, entendeu? É assim que Deus trabalha, o seu caminho é na tormenta, e a nuvem são o pó dos seus pés, né? Então, temos que estar preparado, né? Aí diz aqui, ó, entra aqui, ó, aí diz assim, o Senhor é contigo, né? Ó, aí fala aqui, ó, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te esforço e te ajudo com a destra da minha justiça, não temas. Aí fala, ó, aí o Senhor vem falar, abre a sua Bíblia, Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 6, 7, 9 e 18, né? Josué capítulo 1 diz assim, ó, só aqui em Josué, eu vou ler o Josué capítulo 1, versículo 1, que diz assim, e sucedeu depois da morte de Moisés, Moisés morreu, né? Morreu, filho de Num, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado.
como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei, né? Para toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dele não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que fores, que andares. Não se aparte da tua boca o livro da lei, antes medita dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não te espante, não te pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então deu ordem a Josué, príncipe do povo, dizendo: passai pelo meio do mar e ordenai ao povo que, dizendo, provedei-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis a este Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuas. Aí diz aqui: e falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e a meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Aí, vou ler o 18, né? Versículo 18. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras, em tudo que lhe mandares, morrerás. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Então, Deus, né? Olha o que Deus fez, né? Deus está falando: esforça-te e tem bom ânimo. Não adianta ficar de preguiçoso. Se não buscar, não tem nada. Se não buscar, não existe nada. Deus não dá nada para preguiçoso. Deus não dá nada para parasita. Se você não buscar, está aqui. Josué podia se prostrar. Moisés morreu, ele era o servo do Moisés. Moisés, meu servo, é morto. Ele não é, e ele é servo de Moisés. E podia se prostrar. Mas Deus, sabendo, conhecendo um homem que é Moisés, o Josué, falou para Josué: Moisés, meu servo, é morto, né? Ó, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, né? Moisés, meu servo, é morto. E o Senhor que falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te e agora, pois agora, e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como fui com Moisés, né? Como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano,
até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti. Quer dizer, fica tranquilo, porque ninguém vai suportar estar diante de ti, porque Deus é contigo na peleja, né? Aí diz aqui, ó, aí fala aqui, olha aqui, e é por meio a tudo isso que o Senhor lhe prometeu, na presença confortadora, pois por todas as Escrituras o Senhor sempre encorajou os seus servos e prometeu ser com eles em qualquer desafio ou dificuldade. O Senhor é contigo, varão valoroso. Deus falou, sabe para quem é essa palavra? O Senhor é contigo, varão valoroso, né? É para juízes, em juízes, abre em juízes, que Deus fala, né? Juízes, Deus fala. Juízes, Juízes, o livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11. Olha o que o Senhor fala. Juízes, capítulo 6, versículo 11. Então, o anjo fala com Gideão, o anjo do Senhor, porque esse aí, no Antigo Testamento, sempre quando apresentava diante dos servos do Senhor, como de Abraão, era anjo do Senhor. Não era qualquer anjo, não. E o anjo do Senhor é o próprio Deus, né? Aí diz assim, então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesgrita, e a Gideão, seu filho, estava molhando o trigo no largar para salvar dos medianitas. Ele estava molhando o trigo no largar para salvar dos medianitas, né? Gideão estava trabalhando, porque senão ele não ia ser salvo, não. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso, né? O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor quer dizer, o Senhor estava dizendo para Gideão, não temas, não enfraqueça as suas mãos, porque eu sou contigo, eu estou na batalha contigo, eu abro a porta, eu fecho a porta, eu faço todas as coisas, né? O Senhor é contigo, varão valoroso, né? Aí diz assim, mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E de que é feito de todas as tuas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força, porque Gideão, ele já estava o quê? Esmorecendo, o Senhor nos desamparou, o Senhor largou de mão, não quer mais proteger a gente. Aí o Senhor falou para ele assim, o Senhor, aí diz assim, o Senhor fala para ele aqui, aí o Gideão falou aqui, né, no versículo 13, mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Mas acontece, Deus permite o vento para que você busque mais,
para você colocar-se mais na presença do Senhor. Por isso que Deus permite a tormenta. Ele passeia na tormenta para renovar você, para revestir você. Aí diz assim, né? E o que é feito de todas as tuas maravilhas? De que é feito de todas as tuas maravilhas? Ele estava perguntando ao anjo, de que é feito de todas as tuas maravilhas? E o anjo falou para ele assim, ó, aí de todas as tuas maravilhas, que nossos pais nos contaram dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Aí ele já está questionando, falando com o anjo, nós não fez o Senhor subir do Egito? Meu pai contava isso, que o Senhor fazia maravilha. Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão do medianita. Aí o Senhor vem falar para ele assim, ó, não é bem assim não, Gideão. Os seus pais, não é bem assim não, que a gente desamparou e deu na mão do medianita não. Não é assim não. Aí Deus fala para... aí Deus disse assim, ó, então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força, animando ele, como se diz, eu estou aqui, tu acha que eu sou o quê? Né? Tem muita gente que tem fé, mas na hora da aflição não tem mais fé. Então tem que ter fé. Está aqui, ó. Ele permitiu Gideão padecer para que Gideão trabalhasse a favor de Deus e buscasse a Deus. Deus não dá nada mole para ninguém não, viu? Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Ele está dizendo que vai livrar Israel da mão do medianita. Mas Gideão, eu quero te usar. Você não é nada, você é desprezível, mas eu quero te usar. Você é fraco, mas eu sou forte. Né? Ele falou para Gideão, é assim que o anjo estava falando para Gideão, vai nessa tua força, deixa de ser chorão, levanta-te, toma a posição de homem de Deus, não de parasita. Levanta-te e vai, porque eu sou contigo, eu sou na batalha, eu sou contigo. Eu sou contigo, mas eu estou morto dentro de um quarto, dentro de parasita, não busca Deus, acha que Deus vai dar moleza? Deus não dá moleza para ninguém. Para aquele que busca Deus não dá moleza, vai dar moleza para parasita? É ruim. Aí diz aqui, ó, então o Senhor olhou para ele e disse, vai na tua força e livrarás Israel da mão do medianita. Porventura não te enviei eu? Como se diz, porventura eu não estou te enviando? Qual é a sua? Sempre tem desculpa. Eu falo, tu rebate. Sempre tem desculpa, Gideão. Deixa de ser bobo. Anima-te. Seja homem. Homem com peru não adianta. Não adianta. Ser valente diante de Deus. Deus gosta de valente. Tanto que Deus viu em Josué, Josué era comandante do exército de Moisés. E viu em Josué um homem sério, um homem de Deus. Um homem que não tem medo de nada, nem de sombra. E falou, sou contigo. Não adianta chorar da morte do meu filho Moisés, não. Porque Moisés já morreu. Não adianta ficar chorando, não. Velório, não. Vai, levanta, seja homem, levanta e vai, que eu vou te usar conforme eu uso, como eu usei Moisés, eu vou te usar. Deixa de chorar, levanta-te. É assim que falou. Ó. Aí diz assim, e ele lhe disse, ai meu Senhor, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Ele se colocou, um chorão como, né? Ele disse, ai Senhor, eis que a minha família é mais pobre em Manassés. Senhor, tem gente que se coloca como, né? Senhor, Deus fala, anima-te, poxa, tá de brincadeira, levanta-te. Aí diz assim, e o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo. Aí, ó,
Porquanto, Deus continua falando para ele, porquanto eu hei de ser contigo. E ele continuou dando desculpa, pensando que Deus vai cair na balela dele de chorar e de ficar igual um bobo chorando com medo de morrer. Não, seja homem. E o Senhor lhe disse, porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Ai, Deus, olha aí, Deus está falando, você ferirás os seus inimigos como se fosse um só homem. Ah, mas eu tenho que usar o Novo Testamento. Os inimigos têm, o inimigo do homem é Satanás, mas o inimigo que usa, Satanás que usa um homem, é porque o homem tem um caráter fraco, né? E um homem não é de Deus, ele não busca, ele não tem o Espírito de Cristo, ele não tem o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, quando entra na vida da pessoa, ele muda a pessoa, ele não permite, ele renova as pessoas, ele enche a pessoa do seu Espírito. Gideão, né? Tá aqui, ó. Aí diz assim, e o Senhor lhe disse, porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E ele lhe disse, se agora tenho achado graças aos teus olhos, dai-me um sinal de que és o que fala comigo. O que comigo fala, tanto pode ser. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e ponha perante ti. E disse, eu esperarei até que volte. Olha só o que fala no versículo 19 de Josué, capítulo 1. Juízes, capítulo 6, versículo 19. Diz assim, entrou o Gideão e preparou um cabrito e um bolo asmo de um efa de farinha, e a carne pôs num açafate, e o caldo pôs em uma panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e o bolo asmo, e põe-nos sobre esta penha, e verte o caldo, e assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do seu cajado, que estava na sua mão, e tocou na carne do bolo asmo. Então subiu fogo da penha, e consumiu a carne e o bolo asmo, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Aí Gideão viu que era Deus, porque ele até naquela hora, ele não acreditava que era Deus, e ele viu que era Deus. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, viu? Ele viu, ele agora se despertou. E disse Gideão, ó Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Né? Deus está falando, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Né? Aí, vamos lá. Gênesis capítulo 21 a 22. Gênesis capítulo 21 a 22. Versículo Gênesis capítulo 21, versículo 22.
Abimeleque faz um pacto com Abraão. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo, e tudo o que fazes, em tudo o que fazes. Abimeleque falou para Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Viu? Deus é contigo em tudo que fazes, basta. Deus não tem medo de homem. Deus quer confiança nele. Deus, ele é aquele que quer que você confie nele. Não é recuar. E muitos recuam na presença de Deus. Muitos têm medo. Não confia na hora do desespero, confia na carne, procura jeitinho, mas não confia no Senhor. Ele é Deus, Ele é poderoso, né? Esta é a palavra que Deus manda falar para ti. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te fortaleço com a destra da minha justiça. Deus é fiel. Vamos clamar ao Senhor e o Senhor vai te abençoar. Querido Deus, Pai eterno, em nome de Jesus eu entrego nas tuas mãos as nossas vidas, te louvamos, te exaltamos, te agradecemos pela salvação, te louvamos pela tua presença em nosso meio. Perdoa nossos pecados, restaura nossas forças, enche-nos do teu Espírito e opera maravilha e tira todo embaraço e repreenda toda ação investida do inimigo, conceda a vitória, abençoa cada vida, cada lar, cada família que está me ouvindo, aonde, no carro, na viagem, no hospital, no presídio. Ó Senhor, venha em Portugal, em Moçambique, que o Senhor venha abençoar, venha dar vitória, venha dar escape, livramento, cortar laço de morte, fechar a boca do leão e dar a tua bênção. Em nome de Jesus, amém. E que vamos receber a bênção apostólica, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos que estão na casa do Senhor. E a igreja diz amém, e que Deus lhe abençoe, te guarde, dê saúde e força, e tenha uma noite abençoada em Cristo. Amém.